te odeio, mas tem algo que você precisa saber. Fala, rapaziada, tudo bem com vocês? Você aquele vestido? Espero que meu chefe não me mate. Você está atrasada. Cadê o vestido da minha namorada? Me desculpe, chefe, mas eu rasguei sem querer. Aquele vestido me custou 100.000 Robux. Você vai me pagar. Eu não tenho Temos esse um dinheiro. vídeo de Então você vai pra Minecraft cadeia. Meu pra irmão é chefe vocês. da polícia. Você vai ficar presa por 15 anos. Mas eu tenho filhos. Obrigado por me lembrar. Vou garantir que eles nunca possam te visitar na prisão. Então você não me odeia? É claro que não. Eu tenho tanto orgulho de você. Como você já saiu da cadeia? Vou pagar os policiais para te prenderem de novo. Não, me aprendeu. Você estragou meu vestido de noiva. Para cada jogador, um jeito H. Ah, tô assistindo na TV. Né? Epa. Precisa de alguma coisa pra tampar essa lava. Pega umas terras aqui, ó. Pra tampar a lava. Eu vou só colocar por cima da lava, porque mais tarde eu vou precisar da lava. Os encantamentos da bota. Proteção contra explosões. Eficiência inquebrável 2 e eficiência. Não. Essa picareta é muito boa. Muito boa. Tem inquebrável 2. Ou seja, é quase que não. Quase que não quebra. Eita, tá acabando. Calma aí. Vou fazer uma configuração aqui. Eu não vou usar hack. Isso não vai desativar as conquistas. Ó, ele não desativa as conquistas. Só muda ali pra mim poder me equipar. Pegar o carvão. Não gastou ainda. Picareta realmente boa. Pelo menos pro início vai ser bom. Bom, sempre vou ser o primeiro a admitir que eu não sei muita coisa. Mas se tem uma coisa que eu tenho certeza é que tentar argumentar com uma criança nunca termina bem. Se você precisa de provas, é só olhar para a resposta de uma criança à sua mãe que pediu para comer metade dos seus nuggets de frango. Porra, tecnicamente não dá para dizer que ele não comeu metade. Só talvez não da maneira que um adulto comeria. Mas parece que esse tipo de lógica psicopata não é... Tem um cobre lá atrás. O cobre vai ser útil. Realmente assustador. Eu joguei várias vezes nessa seed aqui. Uma criança para comer metade do cachorro quente. Se eu sou o pai dessa criança, eu marco uma consulta com um psiquiatra na hora. Bom, brincadeiras à parte, comer um cachorro quente feito por psicopata é uma coisa, mas foi confrontado com um verdadeiro dilema moral. Esse garoto surgiu com essa que é possivelmente a solução mais perturbadora. Olha isso. Ah, ele não pega cobre. Ô, burro! Eu ia dormir de olhos abertos pro lado desse garoto. Falando em questões psicológicas, se você algum dia se encontrar à mercê de um bebê chorando, eu tenho o truque perfeito para você. De acordo com as minhas do TikTok, bebês chorando podem ser silenciados simplesmente jogando um pouco de queijo fatiado na cabeça deles. Não acredita? Então confere aí. Pronto. Peguei 26 carvões, mais do que o suficiente. Bom, eu geralmente uso o celular para gravar vídeos, mas agora estou usando o tablet. Realmente, isso vai bem com tudo, mas acho que a explicação aqui é a arte da distração. E considerando
tem o cérebro desenvolvido, distraí-los se torna mais fácil. Deu? Melhor ainda, crianças também podem ser extremamente ingênuas. Quando você era pequeno, provavelmente lembra de fingir que estava dormindo, fosse para evitar ser repreendido por estar acordado até tarde ou só para pegar uma carona do carro até em casa. Bem, com essa tendência viral do TikTok, parece que os pais descobriram um código de trapaça e as crianças estão caindo facilmente. Olha só. Bom, essa aqui vai ser minha casa. E a casa dos Riddler aqui. Depois que eu construir a minha casa e deixar ela, eu vou deixar o jogo no normal. É isso aqui? Vou fazer algumas manutenções aqui no ferreiro. Só pra... Olha, não sei você, mas Eu sei que vai acho ficar que feio, mas essas o objetivo é crianças sobreviver. Não é uma competição de... coisa que você diga a elas. Aliás, Não é uma metade competição de dessa cigarra construção, não até porque eu não tô voltou jogando até com hoje. ninguém. Falando de problemas com o pai, esse bebê ficou perplexo ao ver uma decoração de Halloween no mercado e achar que era o seu pai. Não dizem que ser pai envelhece? Eu nem preciso dizer que se eu fosse o pai dessa criança eu ia me sentir muito insultado, além de começar uma rotina de disciplina imediatamente. Mas parece que esse bebê não foi o único que inesperadamente encontrou o pai no mercado. Quando essa garotinha viu um pôster enorme do Shaquille O'Neal, ela começou a dizer que era o pai dela. Eu tô perdido. E aí, Shaquille, o que você tem a dizer? Essa pequena aí tá louca pra conhecer o pai dela. E se tem um dia pra apreciar tudo que o papai pode fazer, é o dia dos pais. Então você consegue imaginar a alegria no rosto desse próximo pai, quando seus filhos o levaram pro café da manhã. Nesse caso, uma torrada seca e velha, coberta com lego e guarnecida com tubarão de brinquedo. Tudo regado com um pouquinho de água com 2 saquinhos de chá. Sem falar em outras coisas que as crianças devem ter acidentalmente passado ali. Mas acho que essa é a verdade. Crianças, sem querer, são, por natureza, serizinhos nojentos que ainda não entenderam o conceito de higiene. E seja como for, eu tenho certeza de que, como pai, nada pode te preparar pro dia em que você encontrar uma gaveta cheia de xixi. Esse terrorzinho aqui transformou a gaveta da cabeceira em um banheiro, pra não precisar ir muito longe à noite. E a julgar pela cara dele, ele não ficou nada feliz de ser descoberto. Tudo que eu posso dizer é que, graças a Deus, não tinha nada sólido ali. Falando em higiene, teve um momento na vida de todo mundo em que viramos adolescentes desajeitados, com uma voz estranha, pelos indesejados e um cheiro de cebola. Pelo menos inventaram um desodorante pra lidar com esse fedor. E parece que essa garota aqui levou a instrução de borrifar 15 centímetros muito a sério. Bom, se você é adolescente e tá assistindo esse vídeo, eu não quero te assustar, mas se por um acaso você acabar borrifando a 14 centímetros, é morte na certa. Falando em produtos de higiene, é obviamente compreensível que crianças de 3 anos não tenham ideia do que um absorvente faz. Aliás, eu ia ficar preocupado se soubesse. Mas quando essa garotinha viu a sua mãe tirar um absorvente interno, ela declarou que a mamãe tinha, entre aspas, um rato na bunda. Ainda bem que não foi a criança que fez isso. Não é segredo que crianças amam animais, mas provavelmente nenhuma tanto quanto essa criança, que tem um amor bem estranho por dragões de Komodo. If you could talk to a dragon, what do you think they'd say to that? I love you, you're so nice. What do you think they'd say to you? I think they just say thank you. You think they'd say I love you back? Oh, yeah, thank you. What would you do if you went to them? I don't know if it's a mother dragon, but I know that mother dragons eat people. Wait, what? They eat people. What? This special animal eats people. Are you afraid of them? Nuh-uh. Not at all. They're not. They can eat people, which is so special. You know they like eat me. I still love them. They're the best, basically, right? Right. Basically,
É só dar uma olhada nesse vídeo dela descrevendo seu afeto e tenho certeza de que você vai entender o que eu quero dizer. Eu diria para proteger esse garoto a todo custo, mas pelo que parece, ele ia preferir ser sacrificado pelos brasileiros em nome do amor. Bom, pelo menos ele tem ambições. Falando nisso, essa próxima criança gostava tanto de cachorros que sonhava em se tornar um deles quando crescesse. Mal sabia ele que o mundo agora tem comunidades prósperas de pessoas que também compartilham a mesma ambição. Essas pessoas são chamadas de fãs. Da mesma forma, numa história postada no X, uma garotinha ficou horrorizada ao receber a notícia de que a sua irmã mais velha estava grávida. Não por qualquer preocupação com a gravidez na adolescência, mas sim porque as palavras para tia e formiga em inglês são igual, e ela acabou entendendo errado. Já pensou? A sua irmã fica grávida e de repente você sofre uma metamorfose e vira um insetinho de 6 pares. É, a vida pode ser cruel, e os horrores da vida só continuam com essa próxima garotinha arrasada, porque sua irmãzinha tomou vacina pra gripe e ela não. Aqui tá o mapa da vila. Uma bússola. Então eu vou aqui. Vou pra minha base. Aqui não tá magnetita. Tá bom. Bom, se o pai dela entendeu o que ela falou, eu já fico feliz. Pra mim foi bem difícil. Eu Vai, sei que ela é bem mais corajosa que eu. Sempre que eu tomo injeção primária. Continuando, veio a mãe do garotinho. Falou pra ele que tava muito bonito lá fora pra jogar dentro de casa. A resposta dele não foi bem o que ela esperava. Ele seguiu jogando no computador, só que do lado de fora. Muito esperto. Mas também meio triste. Na idade dele, provavelmente eu ia estar subindo em árvores e subindo minhoca. E olha que é muito exemplar eu me tornei. A questão é que você deve ter cuidado com as palavras que usa perto de crianças. Afinal, elas sempre vão achar uma brecha. Essa mãe achou que tinha deixado as coisas bem claras pro filho quando falou que ele não podia comer na sala ou usar o iPad na cozinha. Diante disso, Vou fazer com que minha base uma base segura pros villagers. Peço morrer. Foi só esse garoto que enganou a mãe de maneira engenhosa com os poderes de uma porta. Quando falaram que ele não podia sair, esse pequeno gênio empurrou os pés dentro de casa e se esparramou pra fora. Parece que o capeta deixou um representante em forma de criança. Da mesma forma, falaram pra essa garotinha que não podia andar no gramado pra pegar dentes de leão. Então ela decidiu esticar o corpo desse jeito. E tecnicamente não andou na grama. Parece que os dentes de leão hipnotizam as crianças. Falando nisso, dentes de leão, uma hipnose. Quando essa mãe tentou ensinar o filho a soprar sementes da planta, a coisa não saiu bem como esperado. Pela cara dele, acho que ele não gostou. Mas acho que essa é a primeira coisa a saber. Vou uma crafting table. Quem entra no caminho delas, provavelmente vai pra boca. Eu que o diga, já digeri muito leve. E essa digestão não é nada agradável, posso garantir. Mas sobre comer coisas desagradáveis, o pai decidiu pregar uma peça na filha, colocando uma batata crua na lancheira dela. Aproveitando a brincadeira, a filha voltou pra casa rindo e colocou a batata na mesa da cozinha. E o seu irmão mais novo, claramente desinformado sobre o absurdo que é comer uma batata crua, simplesmente pegou e comeu.
de armadura, só que tem proteção. Explosão. Assim tem que recomendo. Eu vou continuar usando. Talvez na Irlanda isso fosse uma iguaria. Algumas vezes, crianças extremamente escolhem coisas que são objetivamente desconfortáveis e que não fazem absolutamente nenhum sentido. É só olhar Pra para cá? seu irmão. Claramente não tinham pressa nenhuma em testar o seu novo sofá, já que a caixa que ele veio era obviamente bem mais interessante. Papai e mamãe, dinheiro bem gasto. O que é pior ainda, esse garotinho aqui de alguma maneira conseguiu jogar todo o colchão para fora do berço, em favor de algo claramente muito mais confortável. Eu vou colocar uma porta. Aliás, eu tenho exatamente esse lençol do Minecraft. Só de ver isso, meu pescoço e as minhas costas de mais de 30 anos já doeram. Pior ainda, essa pequena decidiu Só vou desenhar precisar de travesseiro bastante no chão pedra. concreto. E evidentemente era tão confortável quanto de verdade, na opinião dela, e decidiu deitar e dormir um pouco. Parece que crianças conseguem dormir em qualquer lugar, em qualquer posição. É só olhar para esse garotinho. Vou pegar um montão aqui de pedra. Porque vai ser útil para expandir a casa. Abra sua conta CJ e aproveite esse benefício e muito mais. Pra ser sincero, me deu inveja. Hoje em dia, eu basicamente tenho que estar submerso naquelas espumas viscoelásticas. Se eu quiser acordar sem me sentir o Stephen Hawking. Embora isso não pareça um problema pro meu amigo aqui. Tá usando um simples rótulo de garrafa com uma máscara de dormir. Conforto em primeiro lugar. Falando em sono, acho que o melhor sono que eu já tive foi na aula de química do ensino médio. Aquela voz chata da professora, eu era tipo um bebê ouvindo uma canção de ninar. Pô, quando o aluno decidiu pegar uma peça na professora, colocando um balão no moletom e posicionando sobre a mesa. Apareceu um aluno dormindo. O que é mais engraçado é que a professora não só não fez nenhum comentário, como até passou um trabalho para ele fazer. Claramente uma professora muito alerta. Nada preocupou que o futuro das crianças estejam nas mãos de educadores assim. Mas eu não temeria, porque parece que existem algumas crianças Aqui, ó. por aí que são mais geniais. Veja, por exemplo, essa criança. Madeiras. Exatamente como burlar o sistema e fazer um teste de verdadeiro ou falso. Ela manipulou sua caligrafia Sim? para fazer que elas pudessem ser interpretadas tanto como verdadeiro e falso. Para um gênio desse tipo só tem dois caminhos. Ir pra Tem mais. Harvard ou Não pro preciso Brilhante. fazer De uma maneira espada, semelhante, quando uma criança recebeu uma essa lança, tarefa, dizendo pra escrever uma 5 pá, palavras uma que enxada e você uma consegue pá de soletrar. demônio. Ela Ah, e uma lança de demônio. escreveu 5 palavras que você consegue soletrar. Não. Tudo bem que em português ficam 6, mas em inglês são 5 mesmo. Esse tipo de ironia é algo que nem a maioria dos adultos ia considerar. Essa criança aí vai longe. Crianças são, por natureza, criaturas curiosas e criativas, que muitas vezes pode resultar em genialidade e pensamento inovador, como essa garotinha que, de maneira brilhante, descobriu que podia traçar a sombra dos seus animais de brinquedo. Essa girafa ficou muito boa. Já o elefante talvez precise de um pouco mais de trabalho. Isso me lembra um pouco a arte de John Curtis, o cara que pega desenhos de animais feitos por crianças e transforma em versões realistas com Photoshop. E os resultados são muito engraçados. Mas, como eu dizia, crianças são muito criativas. Tão criativas que provavelmente é sensato não deixar os seus filhos sem supervisão perto de tintas. Que esse próximo vídeo seja da galera. Eu vou pegar cobre. Olha, me parece preocupada por essa bagunça
ofensa por essa criança pintada de branco. Nem preciso dizer que não só tendo a casa inteira manchada de tinta branca, mas também o próprio fruto do seu ventre. Certamente esse não foi um ótimo dia para ser mãe. Mas é diz o ditado, a tristeza de uns é o vídeo monetizado de outros. Esses vídeos já não é um anúncio extremamente eficaz de anticoncepcionais. Outra mãe infeliz encontrou seu pequeno terror numa situação complicada. Mas não. Caramba, exatamente por isso que eu não tenho filho. Não, claro que não é porque eu não tenho relacionamentos há anos. Bom, se você achou isso ruim, essa outra criança também foi vítima do slime. Olha só. Vou fazer um refúgio dos filhos. Eu vou botar tudo que eu consegui aqui A dentro. pergunta é quem foi que achou uma boa ideia dar um slime pra criança. Como vimos várias vezes, quando as crianças fazem essas bagunças ou estão fazendo coisas ruins, elas fazem de maneira ética em esconder seus ratos, deixando bem óbvio quem é o suspeito culpado. Então, quando a próxima mãe percebeu que alguns granulados se consumiram, ela teve uma boa ideia de quem poderia estar por trás do crime. Olha o ferro! Fui burro. A única coisa que o picareteiro consegue quebrar é pedra e... Como é que é o... coisa que o picareteiro consegue quebrar é pedra e... carvão. Uma vez eu tava até naquelas camadas da pedra preta lá, das pedras pretas lá. Tava até lá embaixo uma pasta ferro e não achei. Gente, depois vocês podem escrever nos comentários. Você pode escrever nos comentários qual que é a camada que deixa diamante. Cometeu um crime e não se arrependeu. Gostei desse garoto. Claro, imagino que como pai, a criança se metendo nessas confusões pode ser bem irritante. Mas é ótimo ver crianças sendo crianças e não grudadas na tela. Infelizmente, a gente está em um ponto da evolução que uma nova espécie humana está em ascensão. Mas a iPad Kids. O iPad Kids é tipicamente caracterizado por ser mal criado, ter maus modos e não querer socializar. Preferindo assistir um vídeo do MrBeast com um gameplay de Subway Surfer no campo. Tudo isso enquanto joga Fortnite simultaneamente numa tela separada. E bom, parece que eles ficam tão preguiçosos que até mesmo segurar o iPad sozinhos é muito cansativo. Essa criança me lembrou de uma maneira muito perigosa, embora genial, de assistir o iPad sem usar as mãos. Inclusive debaixo dessa mesma de Deus. Eu fico realmente dividido se esse tipo de ideia coloca o futuro da raça humana em uma posição boa. Esse garoto, inclusive, também pagando de vez portátil para apoiar o telefone. Suporte natural de ação. Acho que era assim que as pessoas faziam antigamente. Mas o iPad Kids é só um sintoma de um cada vez mais tecnológico que vivemos. Fato, as crianças de hoje em dia são tão Ah, tecnologia que é fácil entender que os benefícios trabalhos adultos. Durante a forma por vídeo, e as crianças fazendo eu sei onde tem ferro, eu vou ter que me arriscar. decidir desligar a câmera dele, colocar o seu próprio nome como
pra ter ideia, ele não era tão inteligente pra saber como escrever e conectando em inglês. E essa é a história de como um garoto aprendeu a ler com inglês em um ano só, aprendendo sem querer. Então, para crianças antenadas em tecnologia, essa aqui, de maneira muito inteligente, criou seu próprio home theater, usando só um telefone e uma caixa. Posso imaginar que como pai, não se sentia mais orgulhoso de encontrar seu filho assim. 9 meses de extremo conforto e horas de parto agonizante para isso. Preparou com isso aqui. Nossa, se eu fizesse isso quando era criança, eu ficava de castigo um mês. De maneira parecida, imagina o sentimento dessa mãe quando ela pediu pro filho colocar esses frascos no banheiro e acabou se deparando com isso. A vida que essa criança, muitos estão no banheiro. Então, lembre-se, pais, a adoção é sempre uma opção. Sendo relativamente nova no mundo, a gente consegue perdoar as crianças por não conseguirem ter filho. O usuário do Eric escreveu como uma criança pequena achava que só as mães gostavam de pessoas na creche. Então, quando ela viu a namorada do professor indo buscá-la, perguntou a ele se a garota era sua mãe. Coitada dessa garota. Só posso presumir que ela foi colocar botox no rosto do dia. Ainda se fosse a Madonna buscando a namorada, aí eu ia ter que entender. Parou de ver voz. Como garotinha ouviu a avó reclamar de dinheiro, ele teve que Não. resposta mais comovente e cativante de seu sentido. Olha só. Mas normalmente só Vai dizer que não foi pouco. Acho que são momentos como esse que realmente nos deixam orgulhosos de ser pais. Mesmo que a criança precise de algumas aulas de física. Falando em física, um garoto genial de 5 anos descobriu que existe força da De quantos? transbordando uma jarra. 5 ferro. Na bosta. Uma criança de 5 anos eu tô bem impressionado. Mas eu prefiro usar a técnica mais tradicional. A gente tem que pegar muitos ferros. Que esse pequeno ventilador podia soprar sua pizza quente pra ele, para que ele pudesse só aproveitar sem nenhum esforço. Quero ser como essa criança quando crescer. Melhor ainda, esse gênio aqui descobriu um jeito legal e arejado de combater calor. Colocar um ventilador em frente ao edredom parcialmente aberto e criar uma bolha de ar fresco 32 de lá bateria. dentro. Nem precisar de mim motor lá dentro do meu edredom no inverno. E essas duas crianças estavam dividindo o veículo. Vai! Considerando de qual direção o ventilador deveria apontar, inventando essa ótima solução. Ensinei, só com uma calça, eles conseguiram canalizar o ar em duas direções e distribuí-lo de maneira uniforme. Caraca, uma lula deve ter morrido. Uma lula brilhante. Primeira vez que eu acho. Não foi de zumbi nos abóboras, mas sim de um desejo forte e insistente de usar calças. Simplesmente calças. No Halloween, calças muito assustadoras. Seguindo em frente com coisas festivas e assustadoras, essa mãe achou que seria uma boa ideia ter um cara vestido de Grinch para visitar os filhos nas festas de fim de ano. Só que qualquer esperança que ela tivesse fosse uma experiência divertida e emocionante, logo caiu por terra. Olha só esse desastre. Acho que essa não era bem a reação que eu esperava. Nem preciso dizer que se um cara verde estranho aparecesse na minha casa do nada, provavelmente eu ia ter a mesma reação. Bom, dito isso, o editor, me dá um replay daquele pobre cachorrinho que quase foi esmagado. Pobre cãozinho, quase perdeu o rabo. Esse é o tipo de momento especial que eu tenho certeza que todos os pais apreciam. E ainda sobre magia infantil, quando o garoto estava em dúvida sobre a legitimidade da fada do dente, de maneira muito esperta, ele decidiu fazer sua própria investigação. Em uma história compartilhada no X pelo seu pai, ele contou que o garoto perdeu o dente e não falou para ninguém por 3 dias. E como ele suspeitava, nenhum dinheiro apareceu. Como ele deu várias chances à fada do dente, ele decidiu contar aos pais sobre o dente perdido. E vejam só, na manhã seguinte tinha um dinheiro vivo debaixo do seu travesseiro, levando a concluir que a fada de dente não passava de uma farsa. Isso sim é raciocínio lógico. Mas se você quer saber, eu acho que foi coincidência. Dizer que a fada de dente não é real é ridículo. Qual é a próxima desse garoto? Questionar o Papai Noel? Mas uma criança que não tinha a mesma destreza investigativa era o pequeno Titus de 5 anos. Numa história contada no Reddit, um usuário contou que o salva-vidas do lago que ele frequentava pediu para todo mundo sair da água, enquanto ele procurava por um garoto de 5 anos, de sortes azuis, chamado Titus. Foi nesse momento que o cara que está contando a história percebeu um garotinho de sortes azuis ao lado dele e falou: "Ei, não entendi, Titus. Se isso foi só uma coincidência, eu não sei dizer. Infelizmente, a história parou por aí. Eu não posso nem dizer se eles encontraram o Titus."
crianças têm péssimo Mergulhador livre. Mesmo assim, é difícil entender como é que esse garoto conseguiu se encontrar em cima de uma prateleira enorme nessa loja de ferragens. Você se vira por 2 segundos e de repente eles estão em centímetros de risco de vida. Ser pai ou mãe realmente não é por fracos. Falando em crianças desaparecidas, será que o pai dessa menina pode buscar ele no corredor dessa? E parece que ele está se sentindo em casa. Como vimos nesse vídeo, as crianças nem sempre são seres mais inteligentes. Dito isso, uma certa burrice no diário dessa garota de 9 anos. Escreveu uma mensagem de 4 de julho, ou melhor, 4 de julho. Mas a verdadeira piada vem quando ela escreve abril 2007 ou lá 2008. Quem é que vai contar pra ela? Claramente houve uma ligeira confusão entre a declaração de independência dos Estados Unidos e a conclusão da órbita planetária ao redor do Sol. É fácil de confundir. Agora, o que não é tão simples de errar é como esse garoto tentou fazer uma cabana de micro-ondas sem água. Tô procurando ferro. O estrago que foi. Pode olhar pra expressão dele Uma e percebe conquista. que o garoto está questionando toda a sua decisão. E a burrice só continua com essa próxima garotinha. No usuário do X, Nura Bali estava com a sua sobrinha de 3 anos. Ela começou a chorar de repente. Preocupada, Nura perguntou por quê. E ouviu da criança que ela tinha acabado de se lembrar que tinha machucado a perna 3 dias antes. E tinha esquecido de chorar. O funcionamento do cérebro de uma criança é realmente um mistério. Eu ainda estou tentando entender por que essa criança ficou tão triste por não poder carregar o saquinho de cocô de cachorro. É raro o canhão vai no navegador de Minecraft, no player. Nada como um saquinho de cocô de cachorro recém-feito para melhorar nosso dia. Mas, de vez em quando, crianças podem ter boas ideias. Por exemplo, o filho de um usuário do Reddit que não sabia o nome Saiu do nada, saiu! Sai! Museu dos Peixes. Se você quer Volta. saber, faz muito sentido. Talvez eu comece a usar essa. Outra ideia genial de uma criança. Tchau, gente.